No nosso vídeo anterior, nós conversamos como o trabalho psicoterapêutico diante de experiências de separação envolve a elaboração, envolve a reintegração. E isso tem a ver com uma pergunta que é: como é a nossa relação com quem amamos? Como é a nossa relação com quem amamos e perdemos? Porque parece que quando há uma separação, eu nunca mais vou me relacionar com aquela pessoa. Aquela pessoa é como se ela deixasse de existir para mim, né? Isso tem um que é muito similar aos processos de luto. Se uma pessoa morre, se uma pessoa já não está mais ali presente, viva, isso significa que eu não terei mais uma relação com ela? Na verdade, a relação continua. E a relação é uma outra relação. A questão não é que quando uma pessoa parte, quando uma pessoa morre, quando uma pessoa está distante de nós, ela não existe mais para nós. E ela não existe mais em nós. Na verdade, o fato de ter havido um vínculo, o fato de ter havido uma ligação significativa, essa pessoa continua sim existindo em nós, existindo de alguma forma a um lugar psíquico que essa pessoa vai ficar, que essa pessoa vai se abrigar. Então, quando a gente pergunta como é a nossa relação com quem amamos, é importante reconhecer que além da outra pessoa como uma pessoa externa, o fato de amar significa que ela passa a ter uma presença em nós, uma presença internalizada, um lugar psíquico significativo e especial. Amar alguém é essa pessoa existir em nós também, e nós sabermos que existimos naquela pessoa. Além de existir como pessoas externas, há uma presença internalizada nossa, estamos ali presentes na vida psíquica, nas representações psíquicas daquela pessoa. Se a gente reconhece isso, que amar alguém, a pessoa, ela existe externamente, mas tem uma presença especial internamente também, a gente pode ir para a segunda pergunta que é posta: como é a nossa relação com quem amamos e perdemos? Essa presença interna, esse lugar psíquico, ele continua a existir, mas precisa haver uma nova relação, precisam haver novos significados e por isso um processo de elaboração e reintegração. Eu gosto muito de como o Juan Davinasio fala sobre isso no livro Da Dor e do Amor. É um livro que eu recomendo muito para quem for trabalhar com os sofrimentos derivados de uma experiência de separação. Muito para quem quiser compreender mais sobre as relações amorosas. E o Juan Davinasio, ele nos diz assim: quando amamos, amamos sempre um ser híbrido, constituído ao mesmo tempo pela pessoa exterior com quem convivemos no exterior e pela sua presença fantasiada e inconsciente em nós. Então existe uma mistura entre a pessoa que existe externamente e a presença internalizada desta pessoa. O amado é uma parte de nós mesmos, mas essa parte não está confinada no interior da nossa individualidade. Ela se estende no espaço intermediário que nos liga intimamente ao seu ser. Então existe ali uma ligação que está viva entre a pessoa externa e essa presença interna fantasiada, esse lugar psíquico que é criado. Quando uma separação acontece, a ligação é rompida, mas a presença interna e fantasiada, ela persiste. Na aula passada, o exercício de vocês foi olhar para esse clipe do Gotti, de que Now You're Just Somebody That I Used to Know.
agora você é alguém que eu costumava conhecer. E esse clipe que eu considero assim, né, muito expressivo, é uma obra de arte, né, de como acontecem as relações e também como acontecem as separações, vai mostrando como a outra pessoa, ela é uma outra pessoa com uma presença externa, alheia a mim, fora de mim, alheia a mim, mas ela passa a ser também parte do meu mosaico psíquico, das minhas representações internas. Ela existe internamente em mim e até a minha imagem de mim mesma passa a acontecer combinada com a presença interna, a imagem psíquica desse lugar especial psíquico da outra pessoa. E essa imagem do mosaico, ela traz isso, como o modo como eu vejo a mim mesma, faz parte a pessoa que eu amo, dessa imagem que eu faço de mim. E a imagem que eu tenho que a pessoa que eu amo tem também muitos conteúdos que são sobre mim, que são pessoais, que são íntimos. E quando uma relação está acontecendo, quando uma relação presente está acontecendo, tem uma combinação da pessoa externa, concreta, que está ali presente na minha vida, com a representação psíquica, a presença fantasiada. Quando uma separação acontece, essa ligação se rompe. Mas embora a pessoa externa já não esteja no meu dia a dia, na minha rotina, no meu cotidiano, não acorda do meu lado, não estamos juntos, eu não telefono, eu não mando mensagem, ela continua existindo em mim. Ela continua existindo dentro de mim. A presença internalizada, a presença psíquica está lá. E como que eu lido com essa relação? Essa relação com a presença psíquica. O Naso, ele vai trazer também essa imagem de um mosaico, né? Como quando eu amo alguém, existe um mosaico psíquico em que as imagens do outro e as imagens do eu se confundem. O Naso diz assim: o espelho psíquico que a imagem do eleito é no meu inconsciente não deve ser pensado como a superfície lisa do gelo, mas como um espelho fragmentado em pequenos pedaços móveis de vidro, sobre os quais se refletem confundidas imagens do outro e imagens de mim. É um mosaico em que os pedacinhos das imagens de mim vão se combinando com os pedacinhos das imagens da presença internalizada do outro amado. Essa alegoria caleidoscópica tem a vantagem de nos mostrar que a imagem inconsciente que temos do eleito é um espelho fragmentado e que as imagens que nele se refletem são sempre parciais e imóveis. Então a gente olhar assim o quanto não existe uma divisão rígida, uma divisão com limites ali bem estabelecidinhos entre aqui é o eu e aqui é o outro. Não, quando a gente ama, existe como um mosaico em que pedacinhos das imagens de mim, pedacinhos das imagens do outro fantasiado, internalizado, se combinam. Até mesmo como eu penso a mim mesma está ali impregnado do meu objeto de amor. E como eu penso a outra pessoa tem muito ali condensado de conteúdos que são meus. E quando uma separação ocorre, eu gosto muito da imagem desse clipe, é como se começasse a desbotar. E esse processo de desbotar do que é meu e a outra pessoa carrega, o que é da outra pessoa e eu carrego nessa combinação, nessa ligação, nessa mistura, vai aos poucos se desfazendo. Mas isso é lento. E isso tem muito a ver com um trabalho interno, psíquico, de elaboração e reintegração, né? Existe esse momento em que a outra pessoa, que é uma presença internalizada em nós, essa ligação ela vai se desfazendo para que ela possa ter um outro lugar psíquico. O lugar da memória, o lugar da lembrança, que possa ser cultivado essa presença internalizada como alguém especial para nós,
na nossa história e não no nosso presente, no nosso cotidiano, nas nossas escolhas e projetos atuais, né? Aqui no clipe a gente vai vendo que chega um momento que ela já não está mais preenchida com as cores do mosaico. Esse processo, o Násio nos traz, é bastante dolorido. Separar-se não é apenas constatar que a pessoa externa não estará mais lá. Essa constatação em si também não é nada simples. A pessoa externa não estará mais lá. Acordar e não mandar mensagem de bom dia, preparar o café e não colocar na mesa aquilo que a pessoa gosta, pensar no fim de semana e não fazer um plano de algo que vocês faziam juntos, né? Essa constatação de que a pessoa externa não vai estar mais lá não é nada fácil. Mas separar-se não tem a ver só com esse processo de constatar que a pessoa externa não estará mais lá e mudar os planos. O que já não é fácil, né? Mudar o que é que eu vou fazer no meu dia a dia, o que é que eu vou fazer no meu final de semana, o que é que eu vou fazer no feriado, nas férias, no aniversário, o que é que eu vou fazer. Então, mudar os planos tem a ver com essa modificação na presença externa, que a presença externa não está mais lá. Mas separar-se é também se deparar com como, apesar de a pessoa de carne e osso não acordar mais do nosso lado neste momento, a presença dela em nós ainda nos habita. Ali está um lugar que foi formado, um espaço que foi aberto, uma imagem que foi tecida do que sentimos e do que vivemos, e que não irá automaticamente se apagar ou rapidamente se desfazer. A pessoa externa não está mais lá, mas a presença internalizada que nos habita, sim. E é preciso um trabalho psíquico para lidar com essa presença. Não vai haver um desbotar automático, é um processo vagaroso que requer elaboração, que requer reintegração. Separar-se pode parecer na nossa lembrança um episódio marcado e brusco. Foi naquele dia que a pessoa saiu. Foi naquele dia que a pessoa disse, não quero mais. Foi naquele dia que eu disse para a pessoa, não quero mais. Mas na experiência nunca é um episódio, nunca é apenas um episódio, aquele que marca, mas o processo que dali se desdobra. Um processo lento, em que algumas cores fortes resistirão a se desbotarem, em que os contornos em torno do nós resistirão à divisão entre os contornos do eu e os contornos da pessoa amada. Ainda tem ali aquela combinação em como a gente se enxerga e vai resistir ao desbotar, né? Leva tempo e leva trabalho psíquico. Por isso que é tão necessário o cuidado, é tão necessária a atenção nesse processo de separação. Então, quando o Násio nos fala da dor, fala que não é a reação apenas à perda de alguém externo, fora de mim, mas tem uma fratura da fantasia. E o eu tenta salvar essa fantasia que desmorona. E a dor psíquica tem a ver com o irreparável. As coisas não voltam a ser como eram. As coisas agora são outras. É preciso haver um processo de elaboração. É preciso haver um processo de reintegração.